Olá, pessoal, para quem está aí com essa boa vontade de sempre aqui participando das nossas lives. Hoje é 13 de novembro e vocês pensam que é um dia comum? Não. Dia Nacional de Conscientização da Hiperacusia, que vai ser o tema da nossa live. Deixa eu virar aqui esse do Insta um pouquinho, que está rodado aqui. Beleza. Obrigada. A gente tá aqui falando com vocês do Facebook, falando com vocês aí do Instagram, e hoje a gente vai completar o nosso trio de lives aqui do Novembro Laranja, aqui ó, o lacinho laranja para chamar a atenção de todo mundo. Aqui ó, a bebida que me trouxeram aqui, tá um suco de laranja delicioso, bem concentrado, para a gente falar hoje de hiperacusia, complementando então esse trio de assuntos que foi o zumbido, no dia 11, que foi o Dia Nacional de Conscientização do Zumbido. Ontem, dia 12, a misofonia, Dia Nacional de Conscientização da Misofonia. Novembro Laranja, a hiperacusia, então, fazendo parte, oficialmente incorporada aqui no Novembro Laranja, na quadrilha do ouvido, Então, ontem, para quem não assistiu, a gente teve a oportunidade de fazer o programa Bem-Estar ao vivo, que foi muito bacana, acho que foi um presente da Rede Globo aí para o Novembro Laranja, no sentido de ter ajudado a divulgar o zumbido e um pouquinho das intolerâncias a sons. Para quem não assistiu, os links estão lá na TV Zumbido, tvzumbido.com.br e no nosso Facebook do Instituto Gan Sanches, tá? E eu vou começar aqui pegando um gancho, para a gente entrar na questão da hiperacusia. Enquanto isso, vocês que já estão conectados aí, estão dando oi, agradeço pra caramba a presença de vocês, me falando se vocês têm algum som do dia a dia que incomoda. E daí, como a gente ontem já falou de misofonia, eu vou só dar um reforço aqui que hiperacusia é o quê? É uma intolerância a som, claro, é um incômodo com sons diários, claro, porém, tem muito mais uma questão de volume envolvida do que na misofonia. As pessoas com misofonia, só para a gente retomar um pouquinho e colocar todo mundo na sintonia, a misofonia, que é o assunto de ontem, é uma intolerância a sons que tem volume baixo, porém são repetitivos, E aí a hiperacusia tem uma relação com volume que normalmente é médio ou alto do som, e ele é percebido pelas nossas vias auditivas e pelo nosso córtex auditivo como mais alto do que aquela sensação original que entrou via auditiva adentro, tá? Então, exemplos super clássicos: chegar em casa com o volume da televisão já ligado por alguém da família, se incomodar, pedir para baixar. Incômodo com as vozes das pessoas, incômodo com o trânsito na rua, por exemplo, incômodo com músicas que estão mais altas, independente de estar num daqueles ambientes tipo balada, show, festa de casamento, abraçando a caixa de som, etc., nesses ambientes onde realmente a coisa está muito alta, são sons de intensidade moderada, mas que são percebidos pelas pessoas como se fossem muito altos. Acho que eu me fiz explicar, Ai, Mara, que maravilha, que delícia é esse seu comentário aí, muito obrigada. Mas coloquem aí pra gente os sons que vocês têm incômodo. Enquanto vocês me respondem, eu vou... Aidar Rezende, que bom, é um presente ouvir e aprender com os nossos vídeos, que delícia, vocês vão encher minha bola assim. Mas eu, por exemplo, não sei se eu tinha hiperacusia antes, mas eu tenho certeza que depois de estudar, me envolver com os pacientes, com as histórias de sofrimento deles, eu acho que eu fui ficando mais atenta a sons, Então, por exemplo, hoje, muitas vezes eu me incomodo com o volume de som de televisão.
Eu não sei se eu já tinha isso, eu estou adquirindo, ou eu simplesmente estou monitorando mais os sons. Me convidar para ir para balada, gente, mas nem pagando super bem, não vou. Porque de tanto ouvir história das pessoas que ficam ou com zumbido, ou com perda de audição, ou com hiperacusia depois de uma única balada, tá assim de gente, cara. Eu não quero correr esse risco, não. Então, de qualquer jeito, estou contando para vocês que hoje som de televisão ou de música alta me incomoda, né? Bom, aqui Domingues Cia, motos na rua, ótimo exemplo. Isso daí incomoda muita gente realmente, né? Então vamos lá, enquanto vocês estão esquentando os motores, a gente está então definindo o assunto de hoje e vendo quais são os sons que mais incomodam as pessoas, tá? Bom, ontem no Bem-Estar, a doutora Ana Escobar comentou de uma parte desse assunto que nos interessa muito. Não sei para quem viu, né? Para quem não viu, a pergunta foi se crianças costumam ter os ouvidos mais sensíveis, tá? Então, quem tem filho aí, de vocês que estão nos assistindo, me contem se vocês repararam em alguma fase do crescimento dos filhos ou já adolescentes ou adultos, a questão de colocar as mãos sobre os ouvidos em determinadas situações, principalmente fora de casa. Festas com fogos de artifícios, como a gente tem uma criança, um adolescente que a mãe falou, olha, não pode ir numa lanchonete, que ela começa a se incomodar com os vozerios, às vezes com aqueles barulhos da chapa de queijo ou de carne na chapa, etc. E a ideia é sempre tampar os ouvidos e querer ir embora antes. Buffet infantil, etc. Então, essas coisas são muito comuns. E como a doutora Ana explicou, a gente tem um tempo de maturação das vias auditivas, né, na infância, e enquanto o nenê tem que estar absorvendo e se adaptando a toda essa muvuca auditiva da vida moderna, né, nem todo mundo se adapta tão bem ou tão naturalmente logo de cara. Tá? Então, isso eu vivenciei na minha casa, olha só, minhas duas filhas, que hoje têm 18 e 16 anos, acho que por volta de 2, 3 aninhos, as duas tinham a mesma coisa, com determinados sons, ou festa, ou às vezes as duas. Na primeira vez que eu era mãe caloura, né, caloura de primeira viagem, eu pensei, meu Deus, é filha de 2 otorrinos, vai estar com o ouvido sensível, né? Oh, meu Deus. E hoje a gente viu, né, que passando o tempo, absolutamente normais de tolerância, vão em todas essas festas de adolescente, etc., sem nenhum problema. Então, eu realmente, porque presenciei na minha casa 2 vezes, fiquei com essa sensação realmente de que pode ser um processo, uma etapa normal do amadurecimento de vias auditivas, né? E é lógico que em cidades grandes, em metrópoles como São Paulo, que a poluição sonora é muito maior, a tendência é isso ser até mais comum, né? E eu lembro de uma colega de equipe de trabalho na época, um pouco mais nova do que eu, que passou a mesma coisa com a filha mais velha, né? Ou seja, só para ninguém se assustar, né? Mas vamos lá, a gente falou um pouquinho da definição, dos tipos de sons mais comuns, da hipersensibilidade, hiperacusia em crianças, e outra coisa que eu quero chamar atenção é, quando a gente diz que o ouvido tem uma quadrilha, é porque a gente quer dizer que os membros tendem a andar acompanhados, tá? Então, a hiperacusia pode vir sozinha, claro, mas ela pode vir junto com a misofonia, que é o outro incômodo com sons, que a gente já citou. Ela super pode vir junto com o zumbido. Aliás, a estatística é, de todo mundo que tem zumbido, até 40% das pessoas podem ter hiperacusia também. Então, aí a importância tanto do otorrino quanto do fonoaudiólogo estarem investigando ambos os sintomas, tá? Deixa eu ver aqui.
esse comentário do Rodolfo, ele tem um zumbido leve, fininho, dura cerca de 10 segundos. Ah, Rodolfo, bacana, mas a gente já vai comentar, mas a live de domingo, que está lá no nosso Facebook, na TV Zumbido, que foi mais sobre zumbido, tá? De qualquer jeito, dentro desse conjunto, quando a pessoa tem zumbido com hiperacusia, às vezes é importante determinar esse diagnóstico, porque uma forma de tratamento pode tentar melhorar os dois sintomas ao mesmo tempo, tá? E daí é bobagem você escolher, se a pessoa tem dois problemas e você não sabe, você escolher uma forma de tratamento que só trata, né, só aborda um dos sintomas, tá? Então, lembrar sempre desse conceito que a gente está tentando introduzir e usando esse apelido, né, de quadrilha do ouvido, para ficar muito com essa clareza na cabeça de que uma coisa não costuma vir sozinha, portanto, esforço na anamnese, tá? Bom, por que a hiperacusia acontece? Por que as pessoas têm determinados ouvidos que são tão sensíveis a sons, como às vezes numa conversa, num tom de voz absolutamente tranquilo, mesmo assim elas já estão se incomodando? Bom, hoje eu tenho algumas ideias, depois de ter trabalhado aí, feito uma pesquisa com adolescentes, hoje eu tenho algumas ideias diferentes daquelas que eu vi na literatura. Então, vamos expor um pouquinho desse tópico para vocês. Uma teoria bem clara aí na literatura é que hiperacusia pode ser um sintoma, uma reação a uma privação da via auditiva. A mesmíssima teoria abraçada aí pelo zumbido. Ou seja, eu tenho uma lesão de via auditiva, lembrando que ela pode ou não estar exposta na audiometria, mas eu tenho uma lesão de via auditiva periférica, na cóclea, por exemplo. Essa lesão faz com que menos informação vá chegar nas vias auditivas centrais, e como uma reação a essa mudança de informação, o zumbido aparece e a intolerância a sons também aparece, tá? Então, é como se fosse tudo farinha do mesmo saco para justificar a presença de ambos. Existe outra teoria bem documentada, que é diminuição de serotonina. Então, serotonina, que é neurotransmissor cerebral, super usado, importante e conhecido como neurotransmissor do bem-estar. Ele também é importante para a via auditiva. Para o ouvido funcionar bem, eu devo ter uma boa quantidade de serotonina, tá? E a nossa pesquisa com adolescentes me fez entender na prática que, primeiro, muitos deles têm zumbido e não se incomodam, a ponto de nem comentar com os pais. Portanto, um dos achados interessantes da nossa pesquisa com 170 adolescentes, de 11 a 17 anos, foi ver que quando a gente tinha que dar o relatório do resultado completo da audiometria com limiar de desconforto a sons, o queixo dos pais caía, mas ele nunca comentou que tinha zumbido. A gente entendeu isso vendo o conjunto de adolescentes. E eles têm muita hiperacusia, é impressionante, eles vão na balada, eles usam fone de ouvido bastante, vivem com o celular na orelha, e mesmo assim eles são sensíveis a sons e continuam insistindo na chegada, em estar perto de som. Então é um contrassenso que hoje me fez pensar assim, assim como a gente nasce com um determinado tom de pele, né, a minha branca que dói, né, a gente nasce com essa sensibilidade individual. Então, por exemplo, porque a minha pele é branca, sempre foi, eu sempre tive sensibilidade ao sol. Eu ainda sou da época que lá na infância a gente nem usava protetor, era hipoglós, né, na orelha, na hipoglós aqui na bochecha, né? Então,
E eu surfava. Esse é um dado que vocês não conhecem. Então, imagina o número de vezes. Ó, já deixei gente aqui dentro, surpresa. Mas, enfim, imagina o número de vezes que eu, com essa pele branca, hipogloss no rosto, sem filtro solar protegendo tudo, não cheguei um pimentão na minha casa, né? Enfim, e fiz bolha 2 vezes. Então, queimadura de 2º grau, eu fiz 2 vezes. E foi só depois da segunda que eu aprendi. Olha que teimosa ainda que eu fui, tá? Ou seja, a moral da história é que a minha pele não era para fazer esse tipo de abuso que eu cheguei a fazer. Depois não, depois realmente eu entrei na linha. Então, alguns ouvidos que nascem sensíveis a sons, nascem vulneráveis ao volume, ao tempo, à frequência de exposição que os donos dos ouvidos resolvem fazer, se eles são mais vulneráveis, me parece absolutamente claro, nítido, fácil de entender que eles vão ter sintoma mais precocemente, tá? Então, por exemplo, o que adolescente e até adulto acha que é normal, que é entrar numa balada, sair com um zumbido, ou com o ouvido tampado, ou incomodado com som, e no dia seguinte tá normal, eu já não acho mais normal coisa nenhuma. É sim um evento comum, sorte daqueles cujos sintomas desaparecem no dia seguinte, tá? Mas hoje a minha mensagem é: quem sai de um ambiente com ruído, diferente do jeito que entrou, muito provavelmente tem ouvido sensível, frágil ou vulnerável. E, portanto, continuar nessa vida sem a proteção adequada vai fazer com que tenha uma lesão parecida com a que eu contei no meu caso, em termos de pele, tá? E às vezes é só quando dói o suficiente que a gente muda de atitude, né? Enfim, então parem para pensar, vocês que são do público, vocês que são ali da otorrinolaringologia, da fonoaudiologia, se não vale a pena a gente começar a relevar mais a presença de sintomas pós-exposição a som que desaparecem espontaneamente. Ao invés de achar isso é normal, peraí, ó, você é justamente a pessoa que precisa de mais orientação, de mais proteção e de mais monitoração profissional ao longo da sua vida de exposição, seja no lazer ou seja na profissão, tá? Então, hoje, para mim, essa ideia tá redonda. Então, traumas acústicos, que a gente se preocupa só com a perda de audição, podem sim dar hiperacusia e ou zumbido, tá? Ou a quadrilha do ouvido de uma vez só, tá? A questão da serotonina que eu comentei com vocês vem porque a gente tem visto muitos pacientes com anamnese de hiperacusia, com exame alterado de hiperacusia, que eu já vou falar já no diagnóstico, e um estado depressivo. Às vezes não é nem a depressão franca, mas assim, é um estado depressivo, um problema que acabou de acontecer, tá difícil de digerir, tá difícil de aceitar, tá difícil de trabalhar, e a pessoa vai murchando, mas ainda não chegou no tempo de definição da depressão, que é aquela tristeza sustentada por mais de 3 meses. Então, nesse período, a gente já vê essa carga emocional sendo transmitida para vulnerabilidade, para sensibilidade dos ouvidos, tá? Então, prestem atenção também. Quem é do público aí, tem hiperacusia, monitora. Vê se por acaso a sensibilidade não começou ali numa época em que algo do emocional pode ter afetado a via auditiva, tá? A outra coisa que eu quero deixar para vocês pensarem é uma influência hormonal. Essa eu vivi na pele também. Vou contar para vocês. Teve uma época, trocentos anos atrás, que eu saía do Hospital das Clínicas, pegava o metrô e ia trabalhar algumas tardes no Hospital Santa Helena, na Liberdade. Então, era metrô da porta até a porta, tá? Beleza. Então, eu fiz isso, acho que 1 ano e pouco, mais ou menos. Então, a rotina era a mesma nesses dias de metrô,
né? Procurava um lugar, sentava, a porta abria, a porta fechava, aqueles apitinhos da porta, etc. E foi lá dentro do metrô que eu notei que quando eu estava na TPM, aquele som de fechar a porta e abrir a porta em cada estação me incomodava. É super rápido, mas como eu já tinha feito outras viagens sem incômodo, eu comecei, né, com essa cabeça que não, a mente que não para, essa cabeça de detetive, por que hoje está me incomodando, né? Então, o que que tem hoje? Considerando que o apito do metrô não deve mudar de volume, né? O que provavelmente estava acontecendo é que eu que estava mudando a minha sensibilidade de acordo com algo oscilante do meu corpo. Foi aí que eu levantei a primeira vez a suspeita de ser hormonal, de TPM, e depois que essa suspeita foi levantada, em outras semanas foi claríssimo de ver o quanto o meu desconforto vinha e voltava de fato com uma influência hormonal. Então fica aí para vocês pensarem também se isso se aplica ou para a vida de vocês ou para os pacientes de vocês. Aí vamos passar um pouquinho aqui para essa questão de diagnóstico, né? Então, como é que a gente confirma que uma pessoa tem a hiperacusia? É claro que ela precisa contar uma história compatível, tá? Eu não acredito nessa coisa de exame falar pelo paciente. Então, primeiro a gente pergunta: você tem algum tipo de som que te incomoda? E ela vai falar sim. O ônibus quando passa, a moto, a televisão, a música alta, etc. Ela vai dar o cinema, que é uma coisa que mais gente está falando, o trailer que vem antes do cinema, né, do filme, ou a propaganda que está nos intervalos de televisão, né, entre o que você está assistindo, muita gente se incomoda com isso, né? Então ela tem que contar essa história, senão, né, não vira verdade. E aí essa história que ela conta pode ser comprovada com um exame que chama LDL, que é um complemento da audiometria. Tá? Então, muitas vezes as pessoas só fazem a audiometria convencional, que é aquela que mede de 250 a 8.000 Hz, e a imitanciometria, e acabou aí. Então, quando o paciente tem a queixa de desconforto com sons, a gente complementa o exame pedindo Loudness Discomfort Level, que é a sigla do LDL. Em português, a gente chama, para quem não conhece, de limiar de desconforto a sons, tá? Então, para quem é do público e tem hiperacusia, é importante falar com o médico para ele fazer o pedido de audiometria com LDL, porque senão a pessoa tem a queixa da hiperacusia, ela vai no otorrino e ele pede só audiometria e a audiometria dá normal, e daí fica sem o diagnóstico, fica tanto o médico quanto o paciente achando que não tem problema, né? E tem um problema que não foi medido, porque o método de chegar nessa resposta não é a audiometria, tá? Então, para quem já trabalha com zumbido e com hiperacusia, isso aí está virando absolutamente rotina. Mas para quem ainda não trabalha ou para quem não sabe que é do público, é importante entender isso. A audiometria não está medindo desconforto com sons, está medindo qual é a menor intensidade que você escuta. Isso me fez lembrar uma coisa que eu esqueci de falar. Sabe como as pessoas com hiperacusia chegam para a gente falando assim, ó, doutor, eu escuto bem demais, tá? E na verdade, elas escutam normal, como qualquer outra pessoa mediana da população. E quando ela acha que escuta bem demais, na verdade é que ela se incomoda precocemente demais, né? Porque os exemplos deles são exatamente isso. Eu chego em casa, eu tenho que pedir para aumentar a televisão. O meu marido ouve num volume que me irrita. Então, tem que abaixar porque eu já escuto, né? Então, não é que já escuta, ela escuta em vários volumes. Ela se incomoda com um volume que o marido não se incomoda,
tá? Então, também atenção a essa queixa, porque o paciente realmente acha que ele é acima da média de audição, e não é o caso, como muitas vezes a audiometria mostra uma audição normal, e não aquela coisa -5, -10 ou -20. A base da hiperacusia é anamnese junto com limiar de desconforto a sons, tá? Com isso a gente consegue fazer muito diagnóstico, tá? Já falei disso aqui tudo. Deixa eu ver aqui algumas coisas de vocês, só. A Tininha tá falando assim, ó, meu filho se incomoda muito com o barulho do apito do guarda, com certeza. Tininha, não só apito do guarda de trânsito, como você me fez lembrar, apito de professor de educação física. Essa é uma queixa comum em crianças e adolescentes, né? Gente que está na escola ainda e que tem a aula de educação física, né? Certamente é alto e é agudo, né? Por sorte dura pouco. Mas, por exemplo, o pessoal que não aguenta a torcida num estádio, né? A torcida, dependendo do time, dependendo dos instrumentos, os apitos, as vuvuzelas, lá, as cornetas, aquela parafernália toda, aquilo tem volume suficiente, intensidade suficiente para lesar os ouvidos, sim, né? E ou da perda de audição, temporária ou permanente, zumbido e hiperacusia. Agora, mesmo para quem não está tão perto dessa agitação, com nenhum apito por perto, a própria intensidade dos gritos, né, de gol, por exemplo, podem incomodar as pessoas que são mais sensíveis, né? Então, o hiperacúsico, ele já tem uma tendência natural de se excluir desses ambientes onde já se sabe que a muvuca vai ser importante, né? Então, vamos lá. Eu estou me lembrando aqui de duas coisas. Uma das coisas que também foi falada ontem no Bem-Estar, com um vídeo de crianças dormindo em ambientes bem muvuca, fogos de artifício, shows, etc., né? Então, para quem não assistiu, essa parte da reportagem estava falando do quanto pais levam nenês, às vezes, né, de colo, naquela... Como é que chama aquela coisinha de carregar nenê ali no canguruzinho, etc., né? E o nenê tá dormindo e os pais ficam tranquilos, mesmo às vezes em restaurante, com música ao vivo, etc. Os pais estão tranquilos porque o nenê tá dormindo, tá? Gente, tá dormindo, peraí, nunca foi um mecanismo de proteção dos ouvidos, certo? O ouvido não fecha nunca e, portanto, estar dormindo no meio de uma muvuca, é claro que pode estar dando alguma lesão na via auditiva dos filhos, dos nenês, é claro. E muitas vezes só vai saber depois que o nenê cresce, tá? Então, para quem tem nenê ou criança mesmo, não é tão nenê, mas, ó, não se contentem com essa ideia assim, ele tá dormindo, tá tudo bem. Não. Proteção de ouvido, sim. Fone em concha, atravessa aqui a cabeça e, ó, por cima, né? E proteção, deixa dormir calminho, mas com esse isolamento do ruído. Eu achei que foi super bacana e a gente até teve uma dessas sortes, né? Dessas coincidências que não são coincidências, que eu adoro esse assunto, de que o meu sobrinho, que mora em Miami, um sobrinho americano, tinha ido 2 dias antes da entrevista no Bem-Estar, ele tinha ido assistir um evento de Fórmula 1 em Miami, e a minha irmã levou com protetor e ainda fotografou, né? Então ele acabou fazendo parte, aí a foto dele acabou fazendo parte, junto com outro amiguinho com protetor, ontem do Bem-Estar, e foi muito bonitinho, né? Isso, a Luzia está aqui me lembrando que isso aí tá tudo no Facebook do Instituto Gansanches, tá? Bom, então cuidado com essas exposições sonoras, porque elas podem lesar o ouvido desde cedo, e daí o sintoma, como eu falei,
por privação auditiva, acaba sendo hiperacusia já, né, na infância ou adolescência, tá? E a outra situação que foi para mim a mais chocante que eu vi em termos de paciente aqui no Instituto com hiperacusia foi a seguinte: tinha um próximo paciente aqui no meu cadastro para ser chamado, eu levantei, fui para a sala de espera, verbalizei o nome do paciente, que era homem. Aí levanta uma senhorinha e vem na minha direção sozinha. Na minha primeira reação, eu imaginei o quê? Ela estava com o acompanhante estava no toalete e ela vinha me pedir para esperar que ele estava no toalete. Foi a minha fantasia. Aí ela chegou perto de mim e falou assim: doutora, eu sou mãe do seu paciente, mas ele não veio. Eu posso conversar com a senhora? Pode, vamos lá, né? Primeira coisa estranha, né? Diferente, vamos dizer assim. E daí qual era a anamnese? O filho dela, que tem 35 anos, né? Isso foi há uns 2 anos atrás. O filho dela, com 35 anos, não queria vir na consulta. Foi ela que estava insistindo, porque ele estava extremamente desmotivado de tantos profissionais que ele tinha procurado no interior de São Paulo, e que só achavam que ele era psiquiátrico. Mas qual que era a história? Ele não conseguia sair de casa, né? Porque os sons da casa, os sons da rua, os sons da escola sempre incomodaram. E daí ele chegou a fazer aula particular dentro em casa e conseguiu terminar o ensino médio. E ele nunca mais se propôs a fazer curso fora de casa, a faculdade estava fora de cogitação. E o incômodo com sons foi crescendo tanto e os pais foram se preocupando tanto que sabe o que eles fizeram dentro da casa? Eles construíram uma câmera, como se fosse uma cabina de 3 metros de comprimento, para que o menino pudesse ficar o dia dentro da cabina. E daí ele saía para dormir na cama dele. Essa era a vida que ele estava tendo. Então, veja, não cheguei a ver o paciente, realmente essa mãe só veio uma vez na consulta. Ele não tinha exames, né, nem audiometria, nem limiar de desconforto a sons, né? Mas eu imagino a saga que tenha sido procurar uma sequência de profissionais, como a mãe falou, e ser sequencialmente rotulado de psiquiátrico, né? Então, é possível que tenha um componente psiquiátrico, claro, mas é possível também que a hiperacusia tenha sido tamanha que ela tenha gerado e crescido como uma bola de neve com esse componente psiquiátrico. Então, tudo é possível. E a opinião de mãe nessa hora não é exatamente a melhor, né? Seria muito mais produtivo conseguir essas informações do próprio paciente. Mas fica aí para vocês entenderem, né, como um caso raro, né, que provavelmente não vai ser rotina na vida de ninguém, mas para entender o quanto essa hiperacusia pode, de fato, fazer a restrição, a limitação de qualidade de vida, tá? E agora vamos falar um pouquinho de tratamento da hiperacusia. Tá? Vou focar nesse sintoma, mas sempre lembrando que ela pode ser parte da quadrilha do ouvido, tá? Então, veja, tem algumas linhas de tratamento que eu acho bacanas para a hiperacusia e são bem parecidas com o que a gente já falou de zumbido e o que a gente já falou de misofonia, tá? Porque como as coisas são boas, servem para vários sintomas, a gente tem que estar com elas na cabeça. Primeiro, se eu pensar aqui do ponto de vista, eu sou médica, o que como otorrino eu posso fazer, os médicos podem fazer como exclusividade? Como eu falei ontem, medicar. Existe remédio para hiperacusia? Não,
Existe remédio para zumbido, desenvolvido para zumbido? Não. Para misofonia? Não. Agora, existe remédio criado para não sei o quê e que pode ajudar zumbido? Sim, vários. Existe remédio criado para não sei o quê que pode melhorar a hiperacusia? Sim, né? Então, a ideia é, os remédios que podem ajudar foram desenvolvidos por qualquer outra coisa, menos pensando no ouvido das pessoas, né? E por sorte nossa, a indústria farmacêutica tem inúmeros desses acidentes de percurso, né, que desenvolve o remédio para não sei o que e acaba melhorando não sei o que também, né? Enfim, e daí isso vai se tornando aquela indicação off-label, né? Então a gente usa, mas às vezes nem na bula está constando, tá? Então, para todo mundo que pergunta de remédio, qual é o remédio? Vai a mesmíssima resposta que a gente deu na live de zumbido e na de misofonia. A gente aqui não tem a menor intenção de correr o risco meu e de vocês da automedicação, tá? Então, a ideia é que existe remédio que pode melhorar hiperacusia, tá? Como o meu perfil, além de eu ser médica, o meu perfil de personalidade é mais imediatista, assim, eu gosto de coisa rápida, eficiente, eu gosto, tá? E eu gosto de conseguir melhorar um paciente mais rápido. Então, eu tenho uma preferência, às vezes, inicial por determinados medicamentos, e se eles funcionarem, ótimo, a situação ganha-ganha para todo mundo. Mas, de fato, como todos os remédios da face da Terra, tem organismos que não toleram bem, então acabam tendo efeito colateral, ou tem organismos ou ouvidos que não respondem ao remédio. Então, é muito importante saber que existem as opções, tá? Agora, a medicação é uma coisa exclusiva dos médicos, tá? Então, que outras coisas podem melhorar hiperacusia? Também zumbido e também misofonia. A terapia sonora, tá? Então, imagine você que tem um incômodo com volume de determinados sons, 1, 2 ou 10, e você tende a se afastar de sons, porque você já virou gato escaldado, e aí alguém te propõe um tratamento para você entrar em contato com sons. É claro que isso tem que ser muito bem explicado, trabalhado mentalmente, para o paciente aderir a esse tratamento. Eu adoro terapia sonora, mas de fato não é qualquer perfil de paciente que se adequa também. Então, por isso que não tem um tipo de tratamento unanimidade que serve para todo mundo, tá? Porque mesmo que o potencial de tratamento seja bom, às vezes o paciente não tem o perfil de aderência. Então, de fato, ele vai ser um melhor candidato para coisa que é mais rápida, tá? Terapia sonora. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar alguma fonte sonora que pode ser desde um negócio sem custo, totalmente sem custo, até alguma coisa com custo pequeno, ou até alguma coisa com custo alto, e fazer com que as pessoas tenham esse contato com essas ondas sonoras chegando gradativamente e continuamente ao ouvido das pessoas sensíveis, né? No menor volume, no maior volume de conforto, tá? Então, a princípio, se eu não tenho zumbido, eu não tenho referência do zumbido para ajustar esse som, eu vou colocar no volume que eu estou ouvindo a presença do som e ele está confortável para mim. Então, veja, vamos supor que fique confortável quando eu ouço nesse volume, nesse volume, nesse volume, mas nesse já fica desconfortável. Então, eu vou usar ou o volume 3, ou 2, ou 1, vamos fazer assim, tá? Para eu ficar em contato com esse som por horas consecutivas. Então, quais são as horas do dia que eu posso usar? Posso usar à noite, por exemplo. Eu particularmente adoro
tratamento, terapia sonora noturna. Adoro, principalmente quando é em criança que não tem tanto essa condição de entender o que você vai fazer. Eu falo para os pais, espera dormir, coloca um som baixinho no quarto, de preferência alguma coisa que ele goste, porque às vezes se mexe, ou tem vontade de fazer xixi, ou acorda com fome ou com sede, não sei o quê, para se ele ouvir o som, que seja uma coisa gostosinha, né, dentro do que ele lembra, que não vá assustar, e que ele possa dormir de novo, se for o caso, tá? Então, os sons entrando na via auditiva, baixinho, continuamente, até a hora da criança acordar. Isso pode ser feito com adulto também, tá? Então é uma maneira, acho, bem caseira, bem tranquila, e para quem adere, a gente vê que funciona, tá? Então lembra, o princípio da terapia sonora não é você comprar o aparelho mais caro que existe no mercado, é você dar sono neutro, tranquilo, por algumas horas consecutivas. Então, dormindo é uma ideia. Para quem não gosta, fala, eu não consigo dormir se tem som no quarto. Ou a minha esposa ou meu marido não conseguem dormir se tem som no quarto. Melou essa opção. Então, é possível fazer com fone de ouvido, é possível fazer com aplicativo de celular, é possível fazer com qualquer coisa que você conecte na tomada e faça um sonzinho, como som de natureza, como tinha uma paciente nossa que fazia com a bombinha de aquário, né? Aquela coisinha que fica lá fazendo um som contínuo e baixinho. Já tive paciente que falava assim, eu vou fazer com a rádio no jornalismo, porque para mim é monótono. A ideia é dar para adequar ao gosto, ao perfil e ao bolso do paciente, tá? Então, lembrando que hoje no mercado existem aparelhos de audição, né? Então, com amplificação dos sons, que tem junto um gerador de som. Então, esse gerador de som tanto pode ajudar pacientes com zumbido, como com hiperacusia, tá? Então, usando esse recurso do gerador de som adaptado para o paciente que tem zumbido ou hiperacusia, tá? Então, tem opção para todos os gostos. Acho que isso é importante. E também, como eu falei ontem e anteontem, a ideia não é ser repetitiva, mas sim reforçar a mensagem. Para todo mundo que é emocionalmente muito abalado com o sintoma que tem hoje, a bola da vez é a hiperacusia, mas vale para misofonia e zumbido, é o uso de técnicas de equilíbrio mental. Então, eu sou fã de carteirinha de terapia cognitivo-comportamental, adoro, e eu também sou fã de carteirinha de meditação, tá? Então, seria ótimo que as pessoas mais incomodadas pudessem também procurar a equipe multidisciplinar para ver terapia ou para ver meditação dentro do que está ao alcance de cada um, mas sempre lendo antes e vendo o quanto, por exemplo, a terapia e a meditação podem equilibrar as pessoas além do ouvido, né? Porque são efeitos sistêmicos que tem na mudança do pensamento, na mudança do ritmo de respiração, são mudanças de pensamento, mudanças comportamentais. Então, eu gosto muito dessa linha também, né? Mas se eu atendo um paciente e eu só oriento a meditação ou a terapia cognitivo-comportamental, me parece que eu estou deixando de fazer a parte médica. Então, quando o paciente vem para mim, eu sempre me preocupo em saber que eu estou fazendo a parte médica, que é o quê? Diagnosticar, ter as suspeitas, né, dos sintomas de cada paciente, traçar um plano, uma estratégia, que na minha cabeça varia de acordo com o paciente, e se for algo que eu acho que eu dou conta, ele fica comigo. Se é um caso mais difícil, que eu preciso de alguém da equipe multidisciplinar, a gente faz junto. E se é algo que eu acho que é muita areia para o meu caminhãozinho, eu preciso fazer essa pessoa chegar num profissional que seja do que eu em
qualquer área aí que o assunto abraça, tá? Então, eu acho que essa visão acaba sendo muito bacana, porque trabalhar em equipe aumenta muito a chance de você conseguir melhorar os pacientes, né? Acho que é isso que a gente quer passar para vocês aí nos pacientes com hiperacusia. Lembrando que 2018 é o primeiro ano que a hiperacusia está oficialmente fazendo parte aqui do Novembro Laranja, né? Renata Campoli, tô aqui te vendo, a sua carinha, que bacana, Zulene também, Rigolin, quem mais que entrou aí? A Uber. Entrou agora já no fim. Que pena. Ainda bem que isso daqui vai ficar salvo aí no Facebook e na TV Zumbido para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado. A gente vai se despedindo por aqui, né? Lembrando que o Novembro Laranja aí tá bombando, gente. Eu fico super contente de ver a repercussão. Para quem não percebeu ainda, a gente está liberando todos os dias até 2 vídeos de profissionais, de 60 profissionais de várias cidades do Brasil, entre otorrinos, fonos, dentistas, psicólogos e fisioterapeutas, que fizeram dicas aí para os pacientes com zumbido, misofonia e hiperacusia. Eles estão no Facebook do Instituto Dan Sanches ou no Instagram, @zumbidonovido, e no YouTube também, Tani Gan Sanches. E o que a gente está fazendo? Sabendo que o cérebro funciona com associações e que é sempre mais fácil aprender uma coisa nova quando você associa com uma coisa velha que já é do seu conhecimento, a gente está muito investindo nas coisas do laranja esse ano, mesmo que não tenham absolutamente nenhuma coisa científica, nada a ver com o ouvido, né? Então, se vocês forem ver daí o meu Facebook pessoal, então, Tani Gan Sanches, que está aberto, né? Não precisa nem pedir a amizade, o número de pessoas que está mandando foto, ou porque está fazendo academia com roupa laranja, ou como a gente, que foi a Mariana Guedes ontem, que foi o Márcio Coimbra, de Ribeirão Preto, há uns 3 dias atrás. A foto maravilhosa que a gente recebeu da Adriana Lacerda ontem, de uma paisagem do Canadá, com aquelas árvores, com aqueles tons em degradê ali de laranja mais forte, mais amarelado, das folhas das árvores no outono. Show de bola, né? Show de bola. Então, o que a gente quer fazer com isso? Associa laranja com alguma coisa, com novembro, ou com tani, ou com zumbido, porque vai chegar, de alguma maneira, no cérebro, vai chegar essa informação completa de que o laranja é o novembro laranja, que cuida de zumbido, de misofonia e de hiperacusia. Então, são reforços que a gente está usando para que as pessoas memorizem, assentem esse conhecimento e possam ajudar a divulgar. E vou compartilhar aqui para fechar a live meu sonho de consumo. Quem sabe já na campanha do Novembro Laranja a gente consiga isso. Sabe quando em outubro alguns dos prédios famosos aí da cidade são iluminados de rosa? Eu quero muito ver pelo menos umzinho iluminado de laranja. Quem sabe o ano que vem a gente já consiga motivar mais pessoas, né? E fazer com que o Novembro Laranja vá sendo gradativamente mais conhecido. Porque, como a gente sempre fala, zumbido, misofonia e hiperacusia não matam ninguém. E várias das campanhas aí do ano envolvem doenças que matam, né? E a nossa não. E por isso ela não tem tanto apelo, ela não tem patrocínio, ela não tem a injeção da mídia como tem as outras campanhas. Mas como a gente faz trabalho de formiguinha trabalha devagarzinho, mas não para. A vantagem de ser uma formiga é que não tem porta fechada que barre uma formiga. Então a gente vai aos pouquinhos e sempre com essa equipe que a gente ama de paixão e que está crescendo a cada dia, né? Desde as pessoas aqui do Instituto Dan Sanches até os profissionais que cada vez mais estão se envolvendo em divulgar a campanha e
fazerem cursos e se aperfeiçoarem para poder lidar melhor com os pacientes, tá bom? Então, vou me despedir de vocês aqui com o meu sonho de consumo. Quem sabe vocês me ajudam aí a conscientizar isso, a materializar isso para o ano que vem, ou de repente até o fim desse mês ainda esse ano, tá bom? Então, a gente se despede, agradece mais uma vez a presença de todo mundo e torce para que vocês fiquem aí ligados nas nossas redes sociais, aprendendo cada vez mais zumbido, misofonia e hiperacusia com os profissionais do Brasil que estão mandando as suas informações, tá bom? Então, beijo para vocês aqui do Face, beijo para vocês aí do Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau. Ai, gente, do que eu...